Bem-vindo a mais um estudo do Vem Segue do dia 5 de junho. Se inscreva no canal Escola Dominical Brasil. Esse mesmo conteúdo você vai ouvir na Rádio Sud, a sintonia que te eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 5. O que está acontecendo aqui é que o profeta Alma, ele está na cidade de Zaraela pregando e ele faz ali 36 perguntas aos seus habitantes. Essas perguntas servem para nós nos avaliarmos espiritualmente como nós estamos com Deus. E aqui no versículo 6 ele faz a pergunta especificamente ali aos membros da igreja. Ele diz assim: E agora eis que vos digo, meus irmãos, vós que pertenceis a esta igreja, haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Sim, haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? E ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Então a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que quando nós nos batizamos na igreja, nós fazemos parte ali da família de Deus, né? Nós entramos para o povo do convênio do Senhor. Então, todos os que viveram na fé ali fazem parte de nossos antepassados. Na verdade, nós se tornamos ali a semente de Abraão, Isaac, Jacó. Então quando o Senhor fala para nós nos lembrarmos, né, do cativeiro de nossos pais, nós podemos nos lembrar ali de Moisés, né, no Egito, sendo escravizado ali o povo do Senhor, e o Senhor libertou eles por meio do Mar Vermelho ali. Nós podemos nos lembrar, né, da Babilônia, de todas essas coisas que aconteceram. Então, esses nossos ancestrais, né, por meio do Evangelho, né, eles deixaram um legado para nós, né, um legado de fé, uma herança de fé para nós. Então, Deus ele pede para nós nos lembrarmos de como Deus foi misericordioso, paciente com eles, né? Porque eles erravam muito também, né? E assim também é conosco. Deus ele tem muita paciência e misericórdia conosco. E também livrou as nossas almas do inferno por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, todas essas coisas ele pede que nós devemos lembrar para nós termos gratidão. E hoje, nesse exato momento, nós também estamos escrevendo um legado, bom, que é uma história para os nossos descendentes que virão depois de nós. Então, o que acontece? A igreja ela tem um livro chamado Nosso Legado, né, que fala ali, conta a história dos pioneiros, né, dos primeiros anos ali da igreja, como foi difícil para eles, mas mesmo assim eles deixaram essa herança, né? Por causa do sacrifício deles, nós temos a igreja hoje em dia. Então, deixou essa herança para nós estudarmos. E hoje eu gostaria de falar como eu entrei para a igreja resumidamente, tá bom? Bom, 2 missionários, eles bateram palma no portão da minha casa. Lá morava eu, minha mãe, né, e mais 8 irmãos. E eles bateram palma e falaram com minha mãe se eles poderiam compartilhar uma mensagem de Jesus Cristo com a família. E minha mãe permitiu, eles deixaram a mensagem ali e remarcaram para deixar uma segunda mensagem, voltaram, e a terceira, e assim foi sucessivamente, né? Eles foram indo e compartilhando. Mas cada vez que eles voltavam para compartilhar uma mensagem, tinha menos gente em casa, né? No final ficou só eu e minha mãe mesmo ouvindo ali a mensagem, mas nós não queríamos assumir um compromisso com o batismo, até porque nós já pertencíamos a outra igreja. Nós não queríamos deixar a outra igreja, que nós éramos firmes lá. Então, minha mãe foi bem aberta com os missionários, dizendo que eles não precisavam voltar mais lá em casa, porque nós não iríamos nos batizar, porque nós já pertencíamos em outra igreja. E os missionários foram bem abertos conosco também, né? Eles falaram que o propósito deles ali é ajudar as pessoas a vir a Cristo por meio do batismo, né? E que se nós não queríamos mais, que tudo bem, que eles iam continuar orando por nós, mas que eles iam procurar outras famílias, né, compartilhar o evangelho. E era esse realmente o desejo nosso, né, que eles pudessem ir. E eles foram embora, e antes deles ir embora ali, eu tentei devolver o livro de Mormon e falou, não, isso aqui foi um presente para você. Você lembra que você recebeu uma resposta? Realmente, eu tinha orado, né, perguntado a Deus que o livro de Mormon era verdadeiro. E eu tinha recebido uma resposta, eu sabia, né, que ele era verdadeiro, eu me senti muito bem com o livro de Mormon. E eles deixaram ali e foram embora. E durante 2 semanas ali,
eu fiquei em um conflito interno dentro de mim, né? Porque eu sabia que era verdadeiro, né, o livro de Mormon. E tudo fazia sentido, porque se o livro de Mormon era verdadeiro, a igreja de Jesus Cristo era verdadeira. Então eu ficava nesse conflito. Se você sabe que é verdadeiro, você deve se batizar. Mas eu sempre ficava ali relutando, né, com esse sentimento que eu estava ali. Até que um dia eu fui na casa da minha irmã, ela saiu para fazer compra, ela lá no Tabuão, na casa da Daisy, e ela saiu e eu vi na estante ali uma Bíblia, né? E eu peguei aquela Bíblia e nesse conflito que eu estava ali sozinho, eu peguei e fiz uma oração a Deus, né? E naquela oração eu falei como eu estava me sentindo confuso, se eu deveria me batizar ou não. E naquela própria oração eu comecei a colocar empecilhos, né? Porque eu não queria me batizar, porque eu não conhecia ninguém na igreja de Jesus Cristo, né? E na outra igreja eu tinha amigos, tinha uma história lá de vida já, né? E era difícil para mim nessa situação. Então eu comecei a colocar empecilhos dizendo que eu tinha pecados, que eu podia entrar na igreja, depois não gostar e sair, né? Ia ser pior. Então eu comecei a colocar esses empecilhos ali como pecado. E aí eu falei, Senhor, o que você me falar eu vou fazer. E aí eu peguei somente ali a Bíblia fechada na minha mão e abri assim. E aí eu li o primeiro versículo que dizia assim: E Jesus, porém, ouvindo, disse: Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Esse versículo tocou muito forte em mim, né? Porque eu estava dando desculpas para não ser batizado. Mas mesmo assim eu relutei, né? Eu peguei e falei, não, eu acho que não está falando comigo não. E eu voltei ali e fiz uma oração ainda silenciosamente, dizendo, Senhor, é que eu acho que é muito sacrifício, sabe? Eu abandonar os meus amigos, deixar tudo para ir numa igreja. Eu nem sei onde é a igreja, eu não conheço ninguém lá, né? Os missionários nós já mandamos embora, né? E eu falei sobre isso com o Senhor. E aí eu abri os olhos e fui ler o versículo seguinte, que dizia assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nesse momento, né, eu senti a voz do Salvador me convidando para ser batizado. Então, nesse momento, eu decidi ser batizado na Igreja de Jesus Cristo. E aí eu voltei para casa e falei para minha mãe, né, da minha decisão. Mãe, eu vou me batizar. E ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu senti a resposta, eu tô nesse conflito e agora que eu decidi, eu tô em paz, né? Eu tenho que me batizar. Falou, mas os missionários nem estão aqui mais. Eu falei, é verdade, né? Então eu fui pro meu quarto e fiz uma outra oração, pedindo para que Deus pudesse mandar novamente os missionários ali, porque eu não sabia onde era a igreja, não conhecia ninguém, que ele mandasse novamente os missionários ali. Naquela época, eu tinha 16 anos, eu ia completar 17 ainda. E eu orei, e quando eu saí para fora no portão da minha casa, eu vi os missionários caminhando na rua. Então eu corri até eles e falei, vocês têm que voltar lá em casa, né? Eu quero me batizar, vocês têm que me ensinar que eu quero me batizar. Eu nunca vi um sorriso tão grande no rosto de um missionário como eu vi naquele dia, né? Só mais tarde, quando eu fui fazer missão, que eu pude perceber, né, por que ele ficou tão feliz. Bom, enfim, os missionários voltaram lá em casa, compartilharam as mensagens comigo e minha mãe, e por final ali, eu e minha mãe nos batizamos, e aconteceu uma coincidência muito grande, que eu fui batizado no dia do meu aniversário, no dia que eu completei ali 17 anos, né? E essa é a minha história na igreja. Bom, só falando a respeito que eu e minha mãe pertencíamos a outra igreja, nós nos sentíamos bem lá, em outra igreja, né? Mas hoje em dia, fazendo uma comparação, hoje em dia eu me sinto bem toda hora, eu me sinto bem no lar, eu me sinto bem no trabalho, em todo lugar eu estou me sentindo bem. Isso por conta do Espírito Santo. Quando nós nos batizamos na Igreja de Jesus Cristo, nós recebemos por imposição de mãos, né, o dom do Espírito Santo, e ele permanece conosco constantemente. E aí eu lembro muito dessa escritura aqui, ó, para terminar eu vou ler essa escritura, que é Isaías 29, versículo 8, diz assim: E será também como o faminto, que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento, que sonha que está a beber, porém acordando-se, eis que sua alma está desfalecida e se acha sedento, né? Então eu ia na igreja lá buscar a Deus antes,
E eu me sentia bem lá na igreja, mas depois eu sentia realmente um vazio, algo estava me faltando. E após eu me batizar na igreja de Jesus Cristo, eu nunca mais senti esse vazio, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.